copas fala desse grupo, né? É um grupo, 3 pessoas ou mais. Mas existe uma celebração a partir do momento que você faz isso. Pode ser um casamento que tinha uma outra terceira pessoa, pode ser também algo que você descobriu, porque o 5 de espada tá aqui, né? O que fala dessa mentira, manipulação, traição, mentiras principalmente. E você saiu de uma ilusão. Olá, Centelha Divina. Bem-vindo ao canal O Sol Refletindo no Lago, novo canal. Hoje eu vou trazer uma leitura nessa energia, na abertura das leituras desse canal. É novo, espero que vocês gostem. Se gostar, compartilhe, dê seu like ou se inscreva no canal, a depender da sua vontade. Outra questão é uma leitura temporal. O título já está aí no canal, provavelmente você já está vendo qual é o título. E vamos começar. Primeiramente eu vou tirar um oráculo do Acredite Sua Própria Magia. Já saiu. E vou tirar também um arcano maior, tá? Arcano maior dessa leitura, por favor. Arcano maior. Arcano maior dessa leitura a respeito do escapista. Lembrando que a leitura é atemporal. Qualquer momento que você chegar no vídeo é para você. Vamos lá, a estrela. Fundo do deck, a justiça. Deixa eu colocar para cá esse aqui. Então, aqui nós temos escapista. O que me diz que você saiu de uma situação muito difícil, né? Porque você você saiu de uma situação. Não que você esteja escapando, mas que você está tentando resolver o seu lado, vamos dizer assim, né? Se cuidar. Porque nós vemos aqui a carta da estrela. A estrela como um arcano maior é alguém procurando pela cura. Pode ser uma cura física, pode ser emocional, pode ser espiritual. Mas você saiu de uma situação muito difícil. Inclusive, no fundo do deck aqui nós temos a justiça, né? Que fala de situações mais justas. Volte para você mesmo. É você voltando para a sua essência. Saindo de uma situação muito difícil. Eu saí de uma situação muito difícil. Eu saí de uma situação conflituosa. Não tinha condições mais de dar continuidade. 32,5, que é a mudança, né? Mudar de atitude, tomar atitude. Aqui eu vejo você solitária, né? Num espaço seu, estudando, né? Lendo, fazendo coisas que lhe tragam alegria, porque você passou por um momento muito difícil. Se curando. Espiritualidade lhe guiando, inclusive a intuição. A estrela vem também com essa questão de lhe guiar, né? Liderar, lhe guiar. Ok. Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos. Tarô dos anjos, aliás, não é oráculo, tarô. Nessa energia, por favor. Da escapista com estrela. Primeiro. Deixa eu colocar aqui. 5 de espadas. Mais uma, por favor. Aqui tem muito essa questão da mudança, né? A estrela é o signo de Aquário. O que fala você pode ter Aquário no mapa, pode estar lidando com a pessoa de Aquário. A gente aqui não fala de signos, mas essa avidez, né? Essa avidez por mudança, por modificação. Aqui nós temos o Papa, um arcano maior. Um 3 de copas e um 8 de espadas. Fundo do deck, um 7 de copas.
Justamente, você saindo de um padrão de ilusão, um padrão que lhe levou a um esgotamento, inclusive emocional. O esgotamento é emocional. O 5 de espadas fala muito dessa questão de algo que foi armado, uma armadilha, confusão, briga, fofoca, intriga. E você sai dessa confusão, desse ambiente. E você sai disso para situações melhores, né? Você sai disso para situações melhores. Algo que foi ilusório, né? Algo que você percebeu que não tinha solidez. Foi difícil tomar essa decisão, foi, mas você teve que priorizar a sua saúde. Tem uma questão aqui de saúde emocional, saúde física. No centro da leitura, que é o momento presente, você está cuidando de você. Você está se sentindo em paz consigo mesmo. Aqui pode ter sido um casamento, algo relacionado a um contrato, não necessariamente só casamento, mas pode ser algo relacionado a algum contrato, alguma documentação, ou instituições públicas, né? Instituições, como casamento é uma instituição, mas pode ser contrato de trabalho, pode ser partilha de bens, tudo que envolva documentação, burocracia. E aqui você conta com ajuda espiritual, porque o Papa fala dessa parte espiritual. Pode ser algo relacionado também à espiritualidade no sentido de religião, você sair de um grupo religioso, pode ser também. Aí você coloca no seu contexto, tá? O 3 de copas fala desse grupo, né? É um grupo, 3 pessoas ou mais. Mas existe uma celebração a partir do momento que você faz isso. Pode ser um casamento que tinha uma outra terceira pessoa, pode ser também algo que você descobriu, porque o 5 de espada tá aqui, né? O que fala dessa mentira, manipulação, traição, mentiras principalmente. E você saiu de uma ilusão. Mas você celebra isso. Nesse momento, o que eu vejo e o que eu sinto com esse 3 de copas é uma celebração de uma atitude que você tomou, de uma mudança. Tem uma movimentação aqui. Se você não fez essa movimentação, você está para fazer. O 8 de espadas vem aqui, que vem uma preocupação, né? Uma preocupação com relação a como é que vai ser, né? Daqui por diante. Um medo, um temor, né? Com relação ao futuro, uma incerteza no futuro. Uma incerteza no futuro. Mas é o que eu digo, você usou as ferramentas, ou vai usar as ferramentas que você tem no momento. E o que você tem no momento está sendo muito bem pensado. Está sendo muito bem pensado para poder sair nesse movimento ou sair desse movimento. Requer força, coragem, né? Muita força, muita coragem para sair desse movimento. E aqui tem a roda da fortuna no fundo do deck, logo em seguida. A partir do momento que você toma essa atitude, você começa a movimentar a sua energia no sentido de melhoras. Apesar das incertezas, né, do medo, da preocupação, aqui pode ter preocupação de perda de padrão de financeiro, né? Pode ter também uma questão de a estima está um pouco diminuída, questão de força mesmo, de estar com coragem para tomar as atitudes certas, né? Então tem uma coisa aqui muito de pensamento, muito de planejamento, tem uma coisa muito na mente
E as questões é essa, nesse sentido. 8 com 5, né? Espelhando o 5 que é o 5 de espadas com o 8 de espadas, né? 8 com 5, ele vai para a carta número 13, que é uma finalização. Se você não fez, você já está a vias de fazer essa finalização. Porque algo já acabou, algo já terminou. Seja qual for o tipo de contexto que você está. Não dá mais, porque isso afetou o seu mental, o seu físico ou o seu espiritual. Você descobriu algo, ou se você não descobriu, você entendeu algo que não dá mais para continuar, porque era tudo ilusão. É bem isso. Vamos lá. Fala, por favor, qual o obstáculo? Qual o obstáculo dessa leitura aqui? Qual o obstáculo? Qual o obstáculo, por favor? Qual o obstáculo? Qual o obstáculo? Opa. E aqui a gente vai mais uma vez. Qual o obstáculo, por favor? Você vê, a situação é tão presa, né? Você tá tão presa nessa situação que a minha carta vai sair. Qual o obstáculo, por favor, dessa situação? Gratidão. Rainha de Fogo. O obstáculo está em tomar as rédeas da situação e tomar atitude. Se você não está, o obstáculo está sendo isso. É como se você tivesse ainda dependente dessa situação aqui antiga, né? Se você saiu, tem uma questão de desapego, de movimentação, de se movimentar, no sentido da praticidade. Tem uma autoconfiança. Aqui tem uma estima, uma estima baixa. Alguém minou sua estima, só que você precisa recuperar suas forças. A Rainha do Fogo. É a Rainha de Paus. A força, o que foi que eu falei? Existe uma diminuição da sua força, né? Da sua confiança. Se for uma questão de trabalho, é essa questão de sair de um trabalho e ir para outro. A insegurança. Mas você requer, né, recuperar essas suas forças, seja qual for o caso, se você continua no contexto ou não. Tem pessoas aqui que já saíram e tem pessoas que vão sair. Por isso, lembre-se que é uma leitura coletiva, não é particular. Vamos ver o que favorece essa pessoa nesse contexto, por favor. O que favorece a pessoa da leitura? 10 de espadas. O que favorece você nessa situação aqui é ter a certeza que algo terminou, né? 10 de espadas é um término. É aceitar a mudança. Ou você já aceitou que isso realmente acabou, né? Favorece a você você pensar tudo que você passou e qual o seu merecimento. O que favorece é esse pensamento. Não tem mais para onde ir, né? É como se fosse uma mola impulsionadora, né? Propulsora. É uma mola propulsora. Entender que terminou, não tem mais. E a partir disso aqui, desse 10 de espadas, não tem mais para onde ir. Não tem mais o que acontecer. Essa é a mola propulsora. Positivo diz. Fundo do deck, 8 de copas. 8 de copas fala justamente do ir embora, virar as costas, sair da situação, mesmo sentindo que ainda gostaria de continuar, ou alguma coisa nesse sentido, porque no fundo ainda tem esse apego, né? Precisa se desapegar. Mas o 8 de copas também diz, o que eu tinha de fazer eu já fiz, não tem mais o que fazer mais, não depende mais de mim. O que depende agora é eu me preservar. Lembra da cura? Da estrela? A estrela também fala da espiritualidade, dizendo o que você merece para você, né? É essa consciência. Resultado dessa situação aqui, por favor. Resultado daqui, dessa situação. Qual o resultado, por gentileza? Gratidão.
Um 10 de copas. Olha o resultado dessa situação. Aqui nós temos 10, 10, tá? Olha o anjo aí, 10, 10. E o 10 também vem a questão da roda da fortuna, né? Então você está no caminho certo, você está sendo conduzido certamente a finalizar, a terminar, a cuidar de você. E se você fez como escapista, né? Se você já fez, já mudou isso, você fez o correto, a tendência é que as coisas comecem a resolver. A roda da fortuna está aqui muito clara. Tinha saído no fundo do deck antes e agora está aqui como arcano maior. As coisas tendem a se resolver. 10 com 10 dá 20, que chama o julgamento, que é justamente o momento do acerto, né, onde as coisas começam a se. As pessoas começam a, a ter que tomar os seus acertos, suas atitudes, acolher. E acabou, né? Acabou mesmo e vida que segue. A gente entender que as coisas terminam, que tudo tem um ciclo e é para melhor. Tudo é para melhorar, né? O 10 de água, você sai de um 10 de espadas para um 10 de copas. Você sai de um sacrifício para algo tranquilo, para algo mais que tem a ver com sua energia, que tem a ver mais com paz, com harmonia, para uma situação melhor. Se for uma mudança, é uma mudança para melhor, uma mudança para a família, se tiver família envolvida. Onde as coisas vão vão se resolver na fluidez, na calmaria, na harmonia e você se curando. Muito bom isso, né? É saber as finalizações de ciclos. Fundo do deck, um 5 de ouros, né? O 5 de ouros fala dessa preocupação que eu falei do 8 de espadas, né? Que poderia ser a respeito de algo financeiro. E realmente, o 5 de ouros fala dessa questão da falta, do temor da falta, de ter poucos recursos, né? De ter poucos recursos, de como eu vou conseguir. Mas você vai ter a saída. 7 de paus. 7 de paus. Você vai encontrar a saída. Defenda o seu direito de merecer algo melhor. Defenda o seu direito de construir. Se for uma questão de partilha, né? Você defendendo os seus direitos, mas preservando a sua cura no processo. Se for um processo, pode ser um processo que está rolando, né? Em termos burocráticos, mas é você defendendo o seu espaço, defendendo sua energia, você se cuidando mais, se priorizando mais. Porque tem algo relacionado à família aqui. Mudanças. As coisas tendem a mudar, viu? As coisas tendem a mudar. As verdades vão ser esclarecidas, as coisas tendem a mudar. E a tendência é que isso se resolva o quanto antes. Finalização, por favor. Qual a finalização? Com 4 de paus, que é o que eu falei, a estabilidade. Com 4 de paus. 4 de paus é você conseguindo a satisfação, a paz, a mudança, a vida familiar feliz, a conclusão de um projeto que você queira fazer, se for um trabalho, um novo emprego, um local que você vai ser realmente reconhecido. Se for um casamento, é você tendo harmonização com sua família. Se for a questão de sair, divórcio, seja lá o que for. Se for uma partilha de bens, você vai ter o resultado favorável, que é a estabilidade, mas você primeiro tem que se priorizar, tá? Se curar, ouvir mais sua intuição, voltar para sua espiritualidade, se renovar suas forças. Tem uma questão de força aqui, da sua autoestima, se fortalecer. Por isso é escapista. Ela está lendo um livro em situações mais brandas. Em situações mais brandas.
Vamos ver agora um aconselhamento. No aconselhamento, eu vou pegar o oráculo das bezedeiras. Oráculo das bezedeiras, por favor, aconselhamento dessa energia que está aqui. Qual a energia, qual é o aconselhamento? Primeiro. Mais uma. Conexão. Mais uma. Emocional. Fundo do deck. Racional. Ele veio aqui com o farol, né? Farol é uma guiança. 28. Que dá a roda da fortuna, 10. Mas ao mesmo tempo é uma escolha sua, né? Resolver essa situação ou não. E existe o quê? Um planejamento, um racional a nível de pensar bastante. Mas precisa de uma atitude, uma ação. 6, que novamente a carta dos amantes, né? Pode ser algo relacionado a algo que você tem muito apego, muito afeto. Então tem uma questão de desapegar. Só que a verdade já foi vista, né? Não tem como desver. Cuide da sua autoestima. O que eu falei? Pessoas que estão com dificuldade e precisa de força para se refazer. Precisa de cuidar de si. Conexão. Nesse momento eu te benzo. Você tem uma proteção. Você está conectada com o espiritual. Você tem uma conexão, você não está só. A estrela aqui lembra da guiança que eu tanto falei. Você está sendo guiado a transformar. Mas aí você precisa de forças. Aqui tem umas ervas no meio, né? Falando eu te benzo, né? Mas fala que a espiritualidade está com você. Talvez tenha necessidade também de você tomar banho de ervas, como manjericão para dar força, tomilho dá força, coragem. Talvez você precise tomar um banho de ervas do pescoço para baixo, para tomar certas atitudes, né? E se fortalecer, tem uma questão de fortalecimento. Colocar os pés no chão, na grama, andar na natureza, abraçar uma árvore, tocar numa árvore, né? Antes de meio-dia, tudo isso ajuda. Aterramento. Emocional, se dê um abraço. Aqui em questões de que o que você passou, né? Se acolha. Você não precisa mais ser o algoz de você mesmo, nem se culpar, nem... Se você saiu dessa situação, foi o que você tinha de melhor a sair dessa situação. Se você não tem, você ainda está se planejando, se fortaleça, né, para poder sair. Mas cuide do seu emocional, se acolha. Se dê um abraço. Ela tá dentro de um ninho aqui, tá vendo? O seu emocional, o seu mental, emocional muito abalado. Eu vejo muito isso. 2 e 9, 11, fala da justiça, né? Situações mais justas. Talvez essa situação cabe à justiça, né? Porque aqui no fundo do deck, dos arcanos maiores, tem a justiça. E talvez você precisa se fortalecer para depois procurar as informações para você ver os seus direitos. Se for uma questão de partilha, deixa na mão da justiça, vai cuidar de você, tá? Aí você vai adequar no seu contexto, né? No seu contexto. Gente, eu espero ter ajudado, tá? Gratidão. Vai estar o título lá na leitura e se você gostar, né? Se inscreva aí, dá uma força aí, tá começando. Esse canal vai ser só de leituras. Eu vou colocar o outro canal aqui também no corpo, aqui, que tem lá as meditações, tem orações e tudo mais, para vocês acompanharem também. Dá uma força lá no outro canal, porque o outro só é para expansão de consciência, aumento de frequência energética, o outro é mais baseado em frequência energética. Esse vai ser só de leitura. Gratidão, gratidão. Até a próxima.